Por favor, professor. Muito obrigado. Agradeço também à professora Helena Monteiro e à PDSI o convite para estarmos aqui, Max Data, eu a representar a Max Data, neste evento que também consideramos muito importante na cena nacional da área da saúde e para o qual vamos dar então o nosso contributo. Como devem perceber pelo título da minha apresentação, vou falar do impacto da STIC nos laboratórios e como é que a STIC nos permitem ter hoje em dia laboratórios inteligentes, laboratórios integrados, laboratórios sem papel. E porquê laboratórios? Porque a Max Data fez o primeiro software português para laboratórios já há mais de 30 anos. Continua a ser a área em que estamos mais especializados, e quando eu falo em laboratórios é sobretudo laboratórios de patologia clínica, laboratórios de análises clínicas. Continua a ser a nossa área em que estamos mais especializados, embora tenhamos diversificado nos últimos anos e estamos em outras áreas, mas não vou falar sobre esse assunto aqui. Ok. É bola. Ok. Muito bem, obrigado. Portanto, a apresentação vai ter 3 partes. As 2 primeiras vou passar muito rapidamente. Portanto, vou falar um pouco sobre o processo de realização de exames no laboratório, só para contextualizar, para enquadrar. Vou falar sobre vantagens teóricas e que nós verificamos na prática sobre a utilização de sistemas de informação nos laboratórios, e depois vou entrar mesmo em casos práticos e vou objetivar, no fundo, estas vantagens, vou mostrar em números o que é que estas vantagens significam, algumas delas, não posso passar por todas, é impossível, mas vou traduzir em números o que é que elas significam nas unidades de saúde nacionais. Portanto, estes casos práticos vão ser sobre redução, sobre o impacto da prescrição eletrónica, sobre o impacto da validação automática de resultados de exames e sobre a desmaterialização de um laboratório de microbiologia, que é o laboratório mais manual da patologia clínica. Portanto, não sei se estão aqui muitos especialistas em patologia clínica, mas enfim, acreditem que é um laboratório muito complicado, com tarefas muito manuais e que é difícil de informatizar. Mas eu vou detalhar mais à frente este caso prático. Portanto, começo com o processo de realização de exames. Temos 3 fases no processo de realização de exames, análises clínicas. Quando eu digo exames, traduzam para análises clínicas no contexto desta apresentação. Portanto, temos 3 fases: pré-analítica, fase analítica, fase pós-analítica. Pré-analítica é a fase anterior à realização do exame, analítica é o período de realização do exame, pós-analítica é após a realização do exame. A fase pré-analítica tem 3 grandes atividades: a prescrição, a colheita e a triagem. Portanto, a prescrição não é mais do que a prescrição pelo médico clínico, e agora podemos focar nas unidades hospitalares. Okay? Vamos pensar nos hospitais, nos centros hospitalares. Portanto, a prescrição pelo médico clínico, estamos a falar da prescrição em ambiente de consulta, em ambiente de internamento, em contexto de urgência. Portanto, o médico clínico prescreve as análises para um determinado paciente. Nesse processo de prescrição existe um conjunto de mecanismos que permitem ao médico clínico não só facilitar o processo de prescrição, mas também orientar essa prescrição. Já vou explicar isto mais à frente, e que na realidade o que vamos ver é que permite reduzir custos, aumentar a qualidade do serviço e reduzir custos, mas vou deixar os detalhes para o caso prático. Após a prescrição há o agendamento da colheita, que pode ser imediato se for em contexto de urgência, internamento será para daqui a algumas horas ou dias, consulta para daqui a alguns dias, semanas ou meses. Há a realização da colheita. Quando se realiza a colheita, no fundo, da colheita resulta um conjunto de recipientes, vamos lhe chamar tubos, que têm amostras, pode ser sangue, pode ser urina, enfim, pode ser expectoração. E depois estas amostras são etiquetadas, tem uma etiqueta que as identifica univocamente, são enviadas para o laboratório, e aqui entramos, quando eu falo em enviar para o laboratório, para a área de trabalho do laboratório, entramos na fase analítica. No laboratório, estas amostras são colocadas nos equipamentos autoanalisadores. Eu estou a descrever o processo porque depois eu vou explorar esta explicação. Portanto, se conseguirem seguir, ótimo. Portanto, estes tubos entram depois nos equipamentos quando chegam ao laboratório. São colocados no equipamento e, a partir desse momento, assume o controle um sistema de informação que está no laboratório, que comanda os equipamentos, portanto, é o sistema de informação de gestão do laboratório, e que faz com que as análises aconteçam, portanto, diz aos equipamentos quais são as análises que têm que ser feitas. E mais do que isso, isto na fase pré-análise. Após a análise, o sistema verifica se o resultado que vem do equipamento faz sentido, de acordo com um conjunto de parâmetros configurados. Se não fizer sentido, pode mandar repetir a realização da análise, enfim. E depois, é o que nós chamamos de gestão de repetições, e após este processo, o próprio sistema informático pode fazer validação técnica e validação médica, embora estes processos de validação técnica e validação médica são processos que
por definição, devem ser feitos por profissionais, não é? Portanto, a avaliação técnica deve ser feita por um técnico, o técnico responsável pelo equipamento. A avaliação médica, biopatológica, médica ou biopatológica, deve ser feita por um patologista clínico, e a grande diferença é que a validação técnica tem em conta o resultado que sai do equipamento, o resultado da análise X, Y, Z. A validação médica tem em conta todo o conjunto de resultados para um determinado paciente numa visita ao laboratório. Portanto, se o todo é coerente ou não é coerente. E neste processo, o sistema de informação também consegue, periodicamente, fazer controles de qualidade. No fundo, colocar um conjunto de amostras, que já sabe quais são os resultados, e verificar se esses resultados estão ok. E, detectando que os resultados não estão ok, portanto, com esses controles que são feitos periodicamente, pode parar, pura e simplesmente, um equipamento. Pensando num hospital, tipicamente, os equipamentos, alguns estão replicados. Este sistema o que permite é, basicamente, parar que um determinado equipamento, dizer ao equipamento para de fazer análises, passa ao equipamento B e um técnico tem que ir ao equipamento verificar o que é que se passa. O que é que conseguimos no final deste processo? Que os resultados, quando saem com qualidade. São resultados que estão muito bem verificados por um sistema automático e depois podem ser validados manualmente pelo técnico ou pelo médico. No final, após todo este processo, depois temos os resultados. Os resultados são enviados, são expedidos, são enviados para o requisitante, para o médico clínico, quer esteja na unidade de saúde, no serviço do hospital, quer esteja fora da unidade de saúde. E estando fora da unidade de saúde, ele pode aceder, por exemplo, ao resultado através da internet. Bom, isto agora depende das unidades de saúde. Algo que vai ser cada vez mais possível, por exemplo, com a plataforma de dados da saúde. Ou através da internet do hospital, se o médico clínico fizer parte do hospital. O utente aqui também pode aceder ao resultado, se quiser, pronto, através da internet, claro está. A seguir à exposição de resultados é um conjunto de fases. Não interessa muito entrar aqui em a seroteca e a faturação, não interessa entrar em detalhe. Portanto, quais são então, após esta explicação, quais é que são as grandes vantagens da introdução de sistemas de informação bem implementados, bem integrados? Eu vou dizer isto várias vezes, bem implementados, bem integrados, porque colocar sistemas de informação pura e simplesmente não serve para nada. Tipicamente tem pouco impacto. De facto, eles têm que ser muito bem parametrizados, bem adaptados à realidade do cliente, têm que ser, o que eu quero dizer com bem implementados, e têm que ser bem integrados, então no caso dos laboratórios ainda mais, com tudo o que está à volta. Dentro dos laboratórios com os equipamentos, com outros sistemas que possam lá funcionar, fora dos laboratórios, com os sistemas que vão buscar dados aos laboratórios, como por exemplo o controle de infecções hospitalares, mas também com o sistema de prescrição eletrónica. Portanto, um sistema bem implementado e bem integrado tem várias vantagens. Portanto, quais é que elas são? Portanto, vou passar rapidamente. Realização de exames com maior qualidade, já perceberam porquê. Acesso mais fácil e rápido aos resultados dos exames, aqui sobretudo na perspectiva do médico clínico. Portanto, quando há aquela validação médica, quer ela seja automática ou feita por um humano, instantaneamente, nos hospitais que têm prescrição eletrónica, e nós podemos dizer que em Portugal temos, só considerando os nossos clientes, mas temos cerca de 70% de hospitais com prescrição eletrónica, portanto, em que não há qualquer papel a circular entre os serviços e o laboratório, ok? Portanto, e o médico clínico, a partir do momento que é feita a validação médica, num instante a seguir, tem acesso aos resultados dos exames. Portanto, não tem que esperar que o papel chegue cá acima, tem acesso ali on time, em tempo real. Há também um cruzamento mais fácil e rápido com resultados de exames anteriores. Isto é importante no contexto da validação médica no laboratório. Quando o médico está a validar um determinado boletim de resultados, ele também tem necessidade de rapidamente olhar para o histórico e ver se aqueles resultados estão coerentes também com o histórico, se há ali alguma coisa que sai dos parâmetros, que sai das tendências. E é também importante na perspectiva do médico clínico, como eu vou explicar mais à frente, na prescrição eletrónica. Okay? Temos também rastreio completo de todos os passos, naturalmente, quem é que faz o quê, quando, o quê. Temos, muito importante, inteligência transversal a todo o processo. Portanto, esta inteligência é que é o motor aqui de praticamente todas as vantagens. Hoje em dia, nos laboratórios, nós temos um conjunto de alarmes, um conjunto de automatismos, alguns deles eu já descrevi, ao nível do controle de qualidade, ao nível da validação técnica e validação médica, que nos permitem acelerar muito o tempo de processamento, a chegada à conclusão do resultado do exame, e permitem-nos também garantir que, se aquela amostra sair fora do que estava definido, dos parâmetros configurados, nós vamos ter alertas e vamos garantir que a coisa não chega ao resultado final, não chega ao paciente, não são tomadas decisões com base
com base nesses resultados. Temos redução de consumo de reagentes, vai ser mais... Portanto, todas estas... esta gestão de repetições que eu falei há pouco inteligente, o controle de qualidade, no fundo, permite-nos reduzir o consumo de reagentes, permite-nos garantir que, por exemplo, o equipamento não está a fazer análises sem sentido durante muito tempo, depois são completamente descartadas e está a gastar reagentes. Nós paramos o equipamento, podemos parar o equipamento logo no momento em que acontece o problema e conseguimos também reduzir o número de exames e, por isso, conseguimos reduzir o consumo de reagentes. Os reagentes são os produtos químicos que são colocados nos tubos, basicamente, para provocarem uma reação com a amostra, com a urina, com o sangue, e que é com base nessa reação que o equipamento consegue perceber qual é que é o resultado da análise. E se olharmos para a fatura do laboratório, e daí eu estar aqui a destacar os reagentes, a fatura do laboratório, o grande peso é exatamente nos reagentes, portanto, no aluguer dos equipamentos e no consumo de reagentes. É aí que está o ouro. Portanto, redução de realização de exames desnecessários, eu vou explicar na prescrição eletrónica. Otimização de tempo gasto pelos profissionais, acho que já perceberam que com automatismos, nomeadamente ao nível da validação técnica e validação médica, que eu vou explicar mais à frente, conseguimos otimizar o tempo gasto. Eliminar papel, lá está, claro. E aqui a importância que nós vamos dar nesta apresentação é o tal setor manual da patologia clínica, a microbiologia, vou explicar mais à frente, e naturalmente qualquer sistema de informação e também nos laboratórios traz-nos harmonia, traz-nos disciplina a todos os processos. As coisas estão bem definidas. Casos práticos. Caso prático número 1, redução de realização de exames desnecessários, onde em vários centros hospitalares e hospitais nacionais, e peço desculpa, mas eu não vou nomear nos 2 primeiros casos práticos quais são, questões de confidencialidade, não obtivemos as autorizações devidas, portanto, ainda acho que não traz grande acrescento aqui ao fórum, mas no último caso prático falo, ok? Portanto, com a introdução da prescrição eletrónica de análises clínicas, o que é que nós observamos? Observamos várias vantagens e eu vou destacar aqui uma, que talvez não seja muito intuitiva, que é a redução de realização de exames desnecessários. Porquê? Porque a prescrição eletrónica, bem feita de forma informada, ou seja, com aconselhamento ao médico, por exemplo, sobre exames que o utente fez recentemente, exames que estão em curso, imagina uma pessoa que está internada, que faz análises frequentemente, o médico pode estar em diferentes especialidades ou ser visto por diferentes médicos, o médico quando está a prescrever, antes da prescrição eletrónica, prescrevia muitas vezes exames, por exemplo, hemogramas, que é uma análise corriqueira, que já tinham sido prescritos por outros médicos. Havia muita duplicação de exames. Com a prescrição eletrónica, o que é que nós temos? Temos aconselhamento em tempo real a dizer, atenção, este paciente está em curso análise X, Y e Z, há um dia fez isto, há uma semana fez isto, há 2 semanas fez isto, etc. Portanto, temos todo o histórico no momento da prescrição. Portanto, o médico, e se o médico se enganar e prescrever, também um alerta. Atenção, quer mesmo prescrever uma coisa que foi prescrita há 1 hora atrás, enfim. Temos também a possibilidade de barrar exames de acordo com a idade ou de acordo com o género. Validações muito básicas, portanto, exames que só fazem sentido para as mulheres, ou que só fazem sentido para os jovens, ou para os idosos, e barrar logo à cabeça. Portanto, e com tudo isto bem configurado, o que é que nós observamos? Observamos que, em média, a introdução da prescrição eletrónica provoca uma redução de 10% a 20% nos exames realizados pelos laboratórios. Na realidade, é melhor do que isto. É melhor do que isto. Este é um valor conservador. Vão perceber porquê. Se olharmos aqui para um caso prático, para um exemplo deste caso prático, para um hospital da Zona Sul, okay? A vermelho tem uma barra que representa o número de análises anuais antes da introdução da prescrição eletrónica. E, portanto, elas estão perto de 1,5 milhões, é o número de análises anuais, portanto, análises ano, 1,5, praticamente 1,5, e depois o número de análises anuais após a introdução da prescrição eletrónica, que está mais ou menos no 1,2. Portanto, temos uma redução aqui de 15%, e naturalmente que se reflete a jusante ao nível do consumo de reagentes e do tempo ocupado por todos os profissionais. Reparem que é menos 10% a 20% de exames que vão chegar ao laboratório, consumir o tempo todo do laboratório, portanto, com todas as poupanças associadas. Segundo exemplo, um centro hospitalar grande de Lisboa, são 3, portanto é um deles. A barra vermelha tem o número de análises anuais, 4,5 milhões, antes da prescrição eletrónica. A barra verde, o número de análises anuais após a prescrição eletrónica, cerca de 4 milhões. Aqui temos uma redução de 10%. Porquê é que é mais do que isto? O que é que nós observamos? Observamos que, antes da introdução da prescrição eletrónica, há um aumento de análises. Portanto, se olhássemos para o gráfico de evolução do número de análises ano,
destes hospitais e de muitos outros, observamos que o número de análises está em crescimento. Está em crescimento antes da introdução da prescrição eletrónica. E está em crescimento porquê? Porque há cada vez mais pacientes. Portanto, são os dados. A introdução da prescrição eletrónica aconteceu para aí em 2008, 2009, nestes hospitais. Portanto, tínhamos um aumento no número de pacientes, portanto, um aumento no número de análises, naturalmente. Com a introdução da prescrição eletrónica, essa tendência inverteu-se. Portanto, com aquele aconselhamento, com o tal barramento, com o evitar dos exames necessários, inverteu-se. Ou seja, nós só estamos aqui a mostrar a redução que aconteceu, mas ela foi muito maior. Porquê? Porque observamos que o número de pedidos continua a aumentar depois da introdução da prescrição eletrónica. Ou seja, continuamos a ter mais doentes e mesmo assim as análises estão a diminuir. E naturalmente que elas podem diminuir mais ou menos consoante as regras que o hospital implemente, que a unidade de saúde implemente, mas é muito interessante. Caso... Sim. Ok. Muito bem. 2 casos práticos para 5 minutos. Caso prático 2. Avaliação automática de resultados de exames. Portanto, mais uma vez, vários centros hospitalares e hospitais nacionais. O que é que nós retratamos aqui? Eu já expliquei a avaliação técnica e a avaliação médica. O que eu quero só aqui acrescentar é que, de facto, ao colocarmos inteligência nessa avaliação técnica e na avaliação médica, portanto, o processo que ocorre a seguir à realização do exame, garantir que aquele resultado está ok e que pode seguir para o médico clínico. Ao colocarmos inteligência aqui, nós conseguimos, no limite, e são esses resultados de limite que eu vou apresentar, validar automaticamente, e não há qualquer intervenção de técnico nem médico, o resultado sai diretamente do equipamento, naturalmente cumpre um conjunto de restrições bastante apertadas, mas sai diretamente do equipamento, passando pelo sistema de informação, valida e para o médico clínico. Mas no caminho, até este limite, existem alertas, validações parciais. Portanto, até pode acontecer que não se consiga validar um boletim por completo, porque há ali uma análise que está fora dos parâmetros. E o sistema diz, atenção, 90% das análises estão validadas, vai haver médico, vai ver os outros 10% e ver se está tudo ok. Ou seja, temos validação automática completa, mas também temos ali uma grande percentagem que é feita de forma semiautomática. Os resultados que eu vou apresentar aqui são os resultados da avaliação automática pura, completa, ok? Que parece-me que são bastante bons e motivadores para a adoção de sistemas de informação, para a aposta de sistemas de informação, pelo menos nesta vertente. Nós temos um laboratório de um grande hospital nacional que valida automaticamente 55% dos resultados. Portanto, isto significa que, neste Hospital Nacional, mais de 2.700 resultados por dia não consomem tempo de técnicos e médicos. Esses técnicos e médicos podem olhar, podem se concentrar nos exames que realmente interessam, naqueles que têm parâmetros anormais, e estudá-los com mais atenção. E é uma grande vantagem, porque hoje em dia, bom, não sei se já foram a um laboratório, mas os médicos e os técnicos andam ali a correr e é um trabalho muito complicado e naturalmente que eles dão o máximo. Terem estes mecanismos que aliviam o trabalho e lhes permitem concentrar naquilo que realmente interessa é uma vantagem muito grande. Em média, olhando para a média nacional dos hospitais que usam avaliação automática, e naturalmente que eu aqui quando falo avaliação automática estou a falar da nossa, não estou a falar da concorrência, não faço ideia quais são esses números, conseguem, portanto, podem ser muitos mais, podemos ter aqui valores muito melhores, conseguem validar automaticamente 40% dos resultados. Okay? Caso prático 3, o último caso prático. Microbiologia sem papel, aqui, onde é que isso aconteceu? Portanto, aconteceu no Centro Hospitalar de Lisboa Central. O que é que aconteceu? O Laboratório de Microbiologia do CHLC deixou de utilizar papel há mais de 2 anos. É importante perceber a motivação para deixar de utilizar papel, porque também ajuda-nos a avaliar se de facto a coisa funcionou ou não funcionou. Não é? Porque podem deixar de usar papel, começam a usar um sistema de informação, mas aquilo depois não funciona e ainda é pior do que o papel. Porquê é que eles deixaram de usar papel? Porque foram obrigados a deixar de usar papel. O CHLC foi constituído há alguns anos, é composto por muitos hospitais, São José, Estefânia, Capuz, Santa Marta, mais recentemente MAC e Corri Cabral. É muito volume de trabalho a entrar num laboratório que é praticamente todo manual. Portanto, não há aquela conversa inicial que eu fiz de o tubo que entra no equipamento é feito um processo automático e depois sai dali e vai. Não acontece. Há várias fases que eu vou explicar no próximo slide. Portanto, há várias fases de um exame de microbiologia. Tipicamente temos 2 exames. Já agora, qual é que é o objetivo de um laboratório de microbiologia? Eu gosto primeiro de dizer os objetivos e depois passar para os detalhes. O objetivo é encontrar micróbios num conjunto de amostras, numa amostra, um conjunto de amostras. Como é que eles fazem isso?
através de várias fases. Numa primeira fase, vão primeiro perceber se há ali micróbios ou não há. Há aqui micróbios? Não há. Se há micróbios, qual é que é o micróbio? Sabendo qual é o micróbio, quais é que são os antibióticos? Muito bem, estou a ser pressionado. Quais foram os resultados no CHLC? Enquanto que num laboratório clássico há papel circular por todo o lado e toda a coordenação é feita quer por indicações verbais, quer por papelinhos que andam de um lado para o outro, já falei do papel, com a ausência do papel, basicamente tudo é feito pelo sistema de informação, temos um rastreio completo, temos uma vantagem muito importante. Na microbiologia há exames que demoram semanas, podem demorar meses. Meses, 1 mês, 2 meses no máximo. Os resultados intermédios, portanto, todas estas fases que eu disse, têm resultados intermédios. Com papel, esses resultados intermédios ficavam no papel. Só era introduzido o resultado final no sistema de informação. Portanto, os médicos clínicos, quando queriam saber uma informação qualquer, porque a pessoa está internada, e eles precisam de saber, mas já há micro-organismos, não há? E não quer saber ainda um antibiótico, só quer saber se há micro-organismos. Telefonavam para o laboratório, ocupavam o tempo deles, o tempo da pessoa que está no laboratório, para saber isso. Com esta inovação, o que é que aconteceu? Eles passaram a ter acesso instantâneo aos resultados intermédios. Estes resultados intermédios, uma vez que estão no sistema de informação, não é nenhuma magia, como eles estão informatizados, são enviados para os serviços. Ok? Portanto, temos aqui mais um conjunto de vantagens, mas eu vou concluir dizendo que, portanto, a experiência da MaxData permite-nos concluir que os laboratórios clínicos evoluíram bastante, graças ao uso das TIC. Temos uma maior integração, como eu expliquei, uma maior inteligência com os automatismos, com a alarmística e uma desmaterialização praticamente absoluta, mesmo nos laboratórios mais manuais, mais complicados. E, portanto, concluímos que os sistemas de informação bem implementados, bem integrados, mesmo numa área que é vista como uma commodity, tem que funcionar. Há uma grande diferença entre ter um laboratório mais ou menos e um laboratório com um sistema de informação bem implementado, bem integrado, que traz qualidade e redução de custo. Muito obrigado.